É melhor pedir perdão do que permissão? Será mesmo? Esse é o discurso da turma da proatividade. A galera que faz e acontece, que realiza, que diz: não, eu prefiro pedir perdão depois se alguma coisa der errado do que ter que pedir permissão. É melhor agir de pronto, trazer soluções e agir logo de imediato do que ficar perdendo tempo, esperando permissão, esperando autorização. Eu sou assim, eu faço e aconteço, se der errado, depois eu peço perdão. Mas isso não poderia estar mais longe do princípio bíblico, da verdade das Escrituras. Não, e como vai ficar evidente para nós ao longo da leitura de hoje, Deus enxerga as coisas, Deus olha para as coisas de uma forma diferente de nós seres humanos. E não, para Ele não é melhor pedir perdão do que permissão. O que Ele espera de nós é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que ter que pedir perdão. É melhor obedecer do que até o adorar. O sacrifício, nesse contexto, envolve muitos aspectos. O sacrifício era a forma do povo pedir perdão a Deus pelos seus pecados. O sacrifício era a forma de estabelecer, de dedicar a Deus adoração. O que Deus está dizendo quando Ele fala é melhor obedecer do que sacrificar, Ele está dizendo do que adianta você oferecer sacrifício, você adorar, você ir ao templo, você buscar o Senhor, se você não obedece. Do que adianta você pedir perdão se você claramente desobedeceu uma ordem minha. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ser obediente do que ser impulsivo, do que agir com a própria cabeça, do que fazer as próprias vontades. Pense primeiro, haja depois, ouça os conselhos, ouça a orientação, seja obediente a mim. É o que o Senhor diz, é o que o Senhor espera de nós. A nossa leitura de hoje nos levou do primeiro livro de Samuel, capítulo 14, né, a partir do verso 24, e nós fomos até o capítulo 16, no verso 13. E aqui algumas coisas, várias coisas acontecem que vão nos fazer refletir um pouquinho sobre isso. Primeiro, fica mais evidente, cada vez mais evidente, a impulsividade, a falta de pensamento, de obediência de Saul. No início do capítulo 14, a gente tem um plano audacioso de Jonatas que parte para um confronto com os filisteus quando eles estavam em ampla desvantagem. Mas é interessante notar que Jonatas faz isso na confiança do Senhor. Ele ele elabora um plano, ele pensa numa estratégia, mas essa estratégia está condicionada à direção de Deus. Ele diz, ó, se isso aqui acontecer, é porque Deus está mandando que a gente vá para a guerra. E de fato, eles vão e contra todas as expectativas, eles ganham vantagem sobre os filisteus e estão num momento de superioridade ali no conflito. Nesse momento, nós temos mais uma das demonstrações de impulsividade, de falta de sabedoria de Saul, quando ele então faz um juramento enlouquecido, dizendo que maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente dos meus inimigos. Ninguém para comer enquanto o último filisteu não estiver no chão. Mas Saul não calcula, não fazia nenhum sentido aquele juramento. O exército passa o dia todo lutando, os homens caindo de fome, caindo de fraqueza, porque Saul fez uma promessa absurda que não fazia nenhum sentido. O próprio filho questiona, Jonatas o questiona, inclusive Jonatas não estava por perto, não sabia daquilo, ele quebra a ordem, aquele juramento que o pai tinha feito. O Saul diz então que ele seria punido, que ele seria... que ele precisava morrer porque ele tinha pecado, porque ele tinha infringido aquele juramento. O exército de Israel se recusa, falou, que isso, Jonatas conduziu a gente na vitória, ninguém vai tocar num fio de cabelo dele. Mais uma vez, Saul é humilhado diante dos próprios homens que se recusam a cumprir suas ordens por causa de um juramento sem sentido. Saul é impulsivo, ele age por conta própria, por vontade própria e conduz o povo numa direção ruim. É questionado pelo seu povo, é questionado pelos seus soldados, é questionado pelo seu filho, que o questiona abertamente no campo de batalha. E não à toa nós vamos ver que esses conflitos vão se estender ao longo de todo o reinado de Saul. O texto vai dizer que enquanto Saul viveu, enquanto Saul reinou, ele enfrentou esse conflito com os filisteus. No capítulo 15 a gente tem um outro conflito agora com os amalequitas, onde Deus diz através de Samuel a Saul, olha, o Senhor determinou o fim dos amalequitas, porque eles agiram mal contra o povo no momento anterior, quando eles estavam saindo do Egito. Então o Senhor está te mandando, vá agora e acabe com tudo, destrua tudo, não deixe pedra sobre pedra, mate tudo, as pessoas, os animais, não traga nada, você vai destruir completamente os amalequitas.
Saul vai para a batalha, eles são vitoriosos na batalha, mas Saul poupa a vida do rei, traz esse rei como prisioneiro. Não só isso, mas os homens trazem as melhores ovelhas, os melhores animais, os melhores bois, trazem dinheiro, trazem riqueza, destruíram, como o texto vai dizer, apenas aquilo que não tinha valor e trazem muitos e muitos valiosos despojos da guerra. O Senhor, para o Senhor, aquilo é a última gota. E o Senhor manda o profeta Samuel para questionar a Saul. E eles estão chegando, Saul vem todo animado. Olha, Samuel, cumprimos a vontade de Deus. E Samuel, peraí, Saul, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Que mugido é esse? Como é que você cumpriu a vontade de Deus? Saul então diz, não, que isso, foi o povo quis trazer o melhor para sacrificar para o Senhor. Não, a gente fez tudo que o Senhor mandou, é porque o povo quis trazer o melhor para sacrificar para Deus. E aí o Senhor diz, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros, a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. O reinado de Saul acaba ali. E o Senhor dá uma declaração muito clara, Saul, eu não queria que você trouxesse sacrifício, até porque o Senhor sabe que isso é conversa fiada, sacrifício que nada. Ele foi constrangido e veio com esse papo de sacrifício, vão sacrificar para Deus. Eles queriam as riquezas, queriam os animais, queriam os bens, foram gananciosos e desobedeceram o Senhor. E Saul permitiu que isso acontecesse. Mas em mais uma demonstração da sua incapacidade, da sua falta de fé e de obediência, Saul diz que ele desobedeceu as instruções, as ordens de Deus, porque ele teve medo do povo e fez o que eles exigiram. Que isso? Foi o povo que me obrigou. Eu não tive escolha senão ceder o que o povo queria. Saul se demonstra em cada circunstância desobediente, incapaz e inapto para a função que ele exercia e incapaz de se arrepender. Mas o que Deus esperava dele era obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul, não adianta você me adorar ou dizer que vai adorar ou pedir perdão se você não é obediente. Você tem desobedecido consequentemente. No capítulo 16, no início do capítulo 16, nós fechamos então a leitura de hoje com a escolha de Davi como o próximo, o rei, aquele que foi ungido para ser o próximo rei e substituir Saul no seu reinado. E nesse episódio nós temos mais uma declaração interessante, quando o profeta Samuel é levado pelo Senhor para escolher um dos filhos de Jessé, e ele está olhando para os filhos estão sendo apresentados para ele, e logo no primeiro ele olha, com certeza será esse o rei que Deus vai escolher. E ele vai passando filho por filho, e o Senhor vai dizendo, não, não é esse, não é esse, mas o Senhor diz para ele, olha, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Saul já havia sido o rei admirado, o mais alto, o mais forte, e Deus está dizendo para Samuel, o Senhor não olha como o homem olha. Eu não vou escolher um rei pela altura, pela força, pela imponência. Eu olho para o coração. Davi foi escolhido pelo seu coração, pela sua disposição de ouvir a voz de Deus. É claro que Davi não foi perfeito. Davi pecou gravemente, seriamente contra o Senhor. Foi punido por isso. Mas ele demonstrou um coração arrependido, uma disposição de ouvir a orientação de Deus. É muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer do que pedir perdão. É muito melhor pedir permissão, pedir a orientação de Deus, do que agir de forma impensada e depois ter que se arrepender daquilo que fez. Seja obediente, busque a orientação de Deus, aplique essa verdade na sua vida, pare de agir no impulso, pare de agir com suas próprias vontades, a partir dos seus próprios desejos, aprenda a buscar a orientação de Deus, na palavra de Deus, sendo fiel ao Senhor. É melhor obedecer do que adorar, do que sacrificar. É melhor ser obediente do que gastar o seu tempo ali adorando, levantando as mãos ao Senhor, se você, no fundo, não obedece às ordens que Ele te dá. Sejamos obedientes, é a nossa reflexão de hoje. Vamos juntos, aprendendo da palavra de Deus, você já sabe. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.